Amém, graças a Deus. Tia Nini, bom dia, Pai do Senhor Jesus. Tia Márcia, bom dia, Tia Márcia, benção. Amém, graças a Deus. Maravilha. Colocando aqui nos grupos. Depois tem um silencioso aqui. Baixar esse. Como é que é? Tá bom. Mansueli, bom dia, Mansueli. Pai do Senhor Jesus. Manda Ramos, Mandinha. Pati, bom dia, Pai do Senhor Jesus. Graças a Deus. Amém, Jesus, que maravilha. Amém. Marcos, bom dia, Marcos. Deus abençoe, primo. Que bom ter você aqui com a gente, viu? Em nome de Jesus, Andréa Lima. Doutora Andréa Lima, bom dia. Senhor Jesus te abençoe. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Aleluia. Manda, meu amor, bom dia, Pai do Senhor Jesus. Amém, graças a Deus. Enquanto o pessoal vai entrando aí, eu gostaria já de te dar as boas-vindas para você que já está participando dessa live. O Senhor Jesus abençoe a sua vida. Creio que você nessa semana pôde desfrutar dos cuidados de Deus, né? Espero que você tenha meditado na lição de semana passada, né? E visto, né, a importância de nós confiarmos em Deus, a importância de nós entendermos que Deus é socorro bem presente em toda tribulação, angústia. Graças a Deus. Bom dia. Amém. Nós vamos iniciar orando nessa manhã. Gente, está muito quente. Está calor demais aqui em casa. Não sei na casa de vocês, mas aqui o bicho está pegando fogo, né? Mas nós vamos suportando em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos aonde você está. Que o Senhor Jesus possa abençoar a sua vida. Querido Paulo, bom dia, Paulo. A paz do Senhor Jesus, meu amigo. Que o Senhor Jesus te abençoe, viu? Amém? Feche seus olhos para nós orar nessa manhã. Senhor nosso Deus, nosso Pai. Senhor Jesus, como é bom, meu Deus, poder mais essa manhã, Jesus, desfrutar, meu Deus, das tuas maravilhas. Poder, Senhor Jesus, contemplar os céus, meu Deus, que anunciam a sua glória, meu Deus. Nós te damos graças, Senhor Jesus, nessa manhã, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Senhor Jesus, nós te louvamos, Senhor Jesus, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Muito obrigado, Senhor Jesus, por cada vida, Senhor Jesus, que já se encontra, meu Deus, aqui nesta reunião virtualmente, Senhor Jesus, para ouvir um pouco mais do Senhor, meu Deus, conhecer um pouco mais de Ti, dessa palavra, Senhor, meu Deus, que é viva e eficaz, meu Deus, e que penetra a alma, Senhor Jesus, a ponto de dividir juntas e medulas, meu Deus. Que ela possa trazer transformação para os nossos corações nessa manhã, trazer conforto, alívio, meu Deus, que nós só encontramos em Ti, meu Deus. Nós Te louvamos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Então, nessa manhã,
dando continuidade à nossa série de lições na nossa revista, O Deus de Toda a Provisão. Irmão Kaique, paz, querido, Deus abençoe, em nome de Jesus, sua vida e da esposa, em nome de Jesus. Nós veremos a importância da sabedoria nas nossas vidas, né? Da sabedoria, especialmente para a tomada de decisões, né? E eu creio que você conhece um pouquinho da Bíblia, já sabe mais ou menos de quem que nós vamos falar aqui, quem é referência de sabedoria na palavra de Deus. Você já sabe? Coloca aí para mim. Você sabe de quem eu estou falando? Quem será o nosso exemplo de hoje? Coloca aí para mim o nome dessa pessoa. Esse exemplo, né, e referência de sabedoria na palavra de Deus. Coloca o nome dele aí, se você conhece. Renata, bom dia, Renata. Coloca o nome dele aí, para você que chegou. Nós iremos usar do nome de um homem que é referência de sabedoria, que escreveu várias palavras de sabedoria que estão gravadas na palavra de Deus. Você sabe o nome dele? Coloca aí. Opa! Mandita colocou. Salomão. Maravilha, Andréa Lima, Salomão. Maravilha. Ó, rapaz, esse pessoal tá afiado. Que bênção, que bênção. Isso mesmo. Então nós iremos falar de Salomão. Salomão que escreveu cerca de 3.000 provérbios e também os cânticos, né, que estão ali, na verdade, 3 livros, Provérbios, Eclesiastes e o livro de Cânticos também são livros de sua autoria, e que livros que expressam realmente a sabedoria que esse homem carregava, sabedoria dada por Deus. Nós veremos como ele conseguiu essa sabedoria. Então, como eu já te disse, a palavra de hoje, a nossa lição de hoje, o tema é a sabedoria divina para a tomada de decisões. Nosso texto áureo está em Provérbios 2,6, né? Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. E na introdução do livro de Provérbios, se vocês puderem ler depois o livro de Provérbios, que é maravilhoso, né? A sabedoria ela é importante porque ela nos inspira disciplina e sensatez. E, gente, bom dia, Kátia, bom dia, querido, Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. E nada mais importante para que você tome uma decisão do que sensatez, né, e disciplina. Sensatez porque sensatez diz sobre você ser capaz de pensar antes de agir, né, antes de tomar qualquer atitude. E a disciplina que é necessária para que você tenha controle. Disciplina diz sobre domínio próprio também, né, e ela é importantíssima. E nós vamos ver no livro de Provérbios, o nosso querido Salomão, ele tem vários provérbios lindos que dizem acerca da sabedoria e dos seus benefícios, de como ela prolonga a vida, né, de como obedecer ao Senhor e de ouvir a voz da sabedoria, ela nos proporciona vida longa, riquezas, né? E aí eu não estou dizendo acerca das coisas materiais, riqueza, porque quando fala riqueza todo mundo pensa, né, em dinheiro, pensa nos bens, mas é mais do que isso, tá? A sabedoria nos leva a conhecer realmente o dono de todas as coisas e entender que a bênção de Deus é aquela que enriquece e não acrescenta dores. Graças a Deus. E a nossa introdução diz o seguinte: na lição de hoje estudaremos os últimos dias do reinado de Davi e a escolha de seu sucessor. Veremos que, embora houvesse uma crise familiar e política, Deus estava no controle daquele processo e não permitiria que um usurpador assumisse o reinado. Salomão ascendeu ao trono em um tempo de crise, mas Deus o abençoou, concedendo-lhe sabedoria para reinar com justiça e equidade. Seu reino foi um dos mais prósperos e abençoados de Israel. Olha que maravilha. Então, nós veremos aqui o nosso texto, a nossa história principal está em 1 Reis, no capítulo 4, tá bom? Do verso 29 ao 34, se você quiser conferir. Diz sobre o final da vida de Davi, e que Davi ainda, né, o rei Davi, vocês devem conhecer, aquele rapaz que no início, antes de ser rei, né, ele matou o gigante Golias, você conhece Davi. E agora nós estamos falando já sobre o fim do reinado dele. Ele estava velhinho, estava acamado, né, e o Senhor já, na verdade, estava muito próximo o momento em que o Senhor o recolheria, né? Mas ele não havia tomado uma decisão que é importantíssima. Ele não tinha comunicado a ninguém acerca de quem seria o seu sucessor. E se você ver a história de Davi, principalmente no final do seu reinado, você verá que muita gente brigou,
né? E aí eu tô falando, e aí os seus filhos brigaram para assumir o trono, porque querendo ou não, né? Ser rei era algo muito desejado, né? Era algo muito almejado, né? Principalmente para aqueles que faziam parte, né, da linhagem real, né? Nós vemos, se vocês forem ler ali primeiro, vocês verão que Absalão tentou usurpar o trono e depois, passou um tempo, Absalão morreu, né, de uma maneira bem trágica. E agora nós veremos a crise de Davi para poder estabelecer o seu sucessor, porque o seu filho Adonias também, ele, como filho mais velho, né, ele tentou, na verdade, assumir o trono. Realmente, na verdade, não foi tão errado, nós veremos isso, porque ele era o filho mais velho e ele deveria assumir o trono. Mas nós vemos que, na história de Israel, quem estabelecia reis, né, quem dizia quem seria o rei, era o Senhor. Né? E o Senhor já havia estabelecido que Salomão seria o rei de Israel, o próximo rei, não Adonias. E vou ler bem rapidinho aqui, 1 Reis 4, 29, 34, gente, tá muito quente. E Deus deu a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento e largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. E era ele ainda mais sábio do que todos os homens, e do que Etã, Esraíta, e do que Emã, e Calcol, e Dardá, filhos de Maol. E correu o seu nome por todas as nações em redor. E disse 3.000 provérbios, e foram os seus cânticos 1.005, tá? Que estão todos registrados na palavra de Deus. Também falou das árvores, desde o cedro que está no Líbano, até o isopo que nasce na parede. Também falou dos animais, e das aves, e dos répteis, e dos peixes. Então, a sabedoria de Salomão, né, ela foi conhecida por todos. Todas as nações sabiam da sabedoria de Salomão. Então, nós veremos que foi difícil um pouquinho para ele assumir o trono por conta dessa situação com seu irmão, meio-irmão, na verdade, chamado Adonias. Então, nós veremos que Adonias, como filho mais velho, ele queria assumir o trono. Porém, o Senhor estabeleceu que Salomão seria o rei. E nós vamos ver que Adonias, assim como Absalão tentou, ele juntou uma galera para uma revolta, um tipo de rebelião contra o seu pai Davi, e tentou tomar o trono à força. Ele juntou cerca de 50 cavaleiros, conseguiu o apoio de alguns sacerdotes. Porém, os sacerdotes mais importantes e os sacerdotes que realmente eram sacerdotes usados por Deus e que estavam à disposição do rei, sabiam que eles eram homens iluminados por Deus, que tinham a verdadeira sabedoria de Deus. Eles não se juntaram nessa de Adonias, estiveram no lar de Davi. E então nós vamos ver que, apesar da tentativa de Adonias de assumir o reinado, ele não teve sucesso nisso. Então Salomão, ele assumiu e agora começa um reinado muito bom. Assim como foi o reinado de Davi, o reinado de Salomão também foi um reinado muito bom. Apesar de que, e aí nós temos visto isso, a Bíblia não esconde as falhas, não esconde os pecados e os erros desses homens. Eles erraram também, cometeram muitos pecados, mas a sua principal característica é que eles eram homens que, quando cometiam o seu pecado, eles confessavam ao Senhor e assim encontravam misericórdia. E isso serve para nós também. A Bíblia coloca também a falha e o erro desses homens para que nós possamos aprender com esses erros e aprender também que quando nós erramos, você pode ser o cara mais rico dessa terra, pode ser rei de qualquer lugar aí, que você ainda está sob o domínio de Deus. Você que entende que existe um Deus acima de você, você entende que Ele é misericordioso e poderoso para te perdoar e que Ele é o único que pode te perdoar e te salvar dos seus pecados. Então, nós veremos que assim que Salomão ele assumiu o reinado, a primeira coisa que ele pediu, ele podia ter pedido muitas coisas. Tá? Isso aí você pode poder conferir, deixa eu ver aqui, lá em 1 Reis também, eu não marquei. No capítulo 3, o pedido de Salomão. Vocês vão ver que ele assumiu o reinado e ele podia ter pedido várias coisas, A palavra vai nos dizer lá no capítulo 3 que o Senhor, ele se revelou a Salomão
e perguntou para Salomão: Salomão, o que você quer? Agora que você é rei, diga para mim o que você deseja, né? E ele poderia ter pedido qualquer coisa, podia ter pedido ouro, prata e outras riquezas, porém, adivinha só o que Salomão pediu para o Senhor. Diga para mim o que ele pediu. Coloca aí nos comentários. O que foi que Salomão pediu para o Senhor? Coloca aí para nós. Eu creio que você sabe o que ele pediu para Deus. Coloca aí para mim essa palavrinha que já foi dita várias vezes aqui, né, que é tema da nossa lição hoje, que é importantíssima para a tomada de decisões. Sabedoria. Rosário colocou sabedoria, que maravilha. Quem mais? Sabedoria, Mandinha colocou. Ótimo, maravilha. Então foi isso que ele colocou. Tiarlete, bom dia, Tiarlete. Paz do Senhor, benção. Isso, Cátia Brina, que maravilha. Sabedoria. Foi o que Salomão pediu para o Senhor. E ele poderia ter pedido riquezas, podia ter pedido outras coisas, como os outros reis fariam. Mas a única coisa que ele pediu ao Senhor foi sabedoria para que ele pudesse governar o povo de Israel. E por que também existe um fator que valorizava esse pedido de Salomão? O fato de ele ser muito novo. Ele teria assumido o trono ali há cerca de um pouco mais de 20 anos, tá bom? Com um pouco mais de 20 anos ele assumiu o trono, então ele era muito novo. Então ele pediu sabedoria porque ele sabia que ele por si mesmo não seria capaz de assumir aquela função e de conduzir o povo de Israel, né, de tomar decisões. E nós vamos ver, se vocês forem ver a história, logo após esse pedido da sabedoria, a Bíblia narra um momento dificílimo, a primeira decisão que ele teve que tomar, né, perante duas mulheres. A Bíblia vai nos dizer que duas prostitutas, elas tiveram filhos e elas foram até a presença de Salomão para levar sua queixa, né, porque o rei também era juiz naquela época. Então, elas foram levar sua queixa e a palavra vai nos dizer que essas mulheres, uma delas falou: olha, nós duas tivemos filhos, só que essa mulher aí, ela durante a noite dormiu e acabou dormindo em cima do seu filho. O filho dela morreu e ela foi lá e pegou o meu, trocou e colocou o filho morto do meu lado. Olha para vocês verem, que coisa difícil, que situação difícil, né? E ali, muito difícil de saber realmente quem era a mãe daquela criança, né? Mas aí a palavra do Senhor vai dizer que Salomão, em sua sabedoria, ele teve uma ideia, né? Um insight. O Senhor iluminou a sua mente através da sabedoria que lhe deu, né? E a palavra vai nos dizer que Salomão fez assim: tá bom, então vamos fazer o seguinte, se as duas querem tanto esse filho, né, e não dá para saber de quem é, eu vou partir ele no meio, né, e entrego uma parte para você e outra parte para você. Olha para vocês verem, né? Ele fez isso e chegou a pegar a espada para poder partir aquela criança, e ele disse isso: olha, eu vou dar metade da criança para você e metade para você. Mas a palavra vai nos dizer que no momento em que ele teve essa iniciativa, uma das mulheres falou: não faça isso. Pode pegar esse menino e entregue ele para essa outra mulher. Pode entregar. Não precisa matar a criança, não mate essa criança. E a Bíblia vai nos dar a entender que ela fez isso desesperada. E então Salomão, ele falou: olha, você é a mãe dessa criança, né? O Senhor, através dessa sua sabedoria e dessa sensatez, ele pensou, né, antes de agir, né? Ele pôde então realmente revelar quem era a mãe daquela criança. Olha para vocês verem que coisa maravilhosa, né? Ele disse: olha, aqui está a mãe verdadeira dessa criança. Entregou a criança para a mãe, né? Que coisa maravilhosa. Como o Senhor é maravilhoso, e é importante que eu e você possamos todos os dias pedir sabedoria ao Senhor. Lá em Tiago, no capítulo 1, no versículo 5, diz o seguinte: que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, porque a todos Ele dá de maneira liberalmente, a palavra vai nos dizer, né? Ele diz isso: liberadamente Ele dá sabedoria. É só pedir, né? Mas nós não pedimos muitas das vezes. E lá em Tiago também vai dizer
que muitas vezes nós não temos os nossos determinados anseios, né, e desejos concedidos porque nós pedimos mal. Por conta, a única coisa que o Senhor e que eu e você precisamos é sabedoria. E a principal fonte de sabedoria, na verdade, que eu e você temos hoje, está toda gravada na palavra de Deus. Salomão gravou todos aqueles provérbios, tudo aquilo que o Senhor colocou no seu coração através da sabedoria que lhe foi dado. Ele gravou na palavra de Deus. Está ali para que nós possamos meditar. E a palavra do Senhor, lá em Provérbios, no início do Provérbio, no prólogo do livro, na sua introdução, vai dizer que, olha, você que meditar nessas palavras, você vai ser capaz de discernir qualquer coisa. Você será capaz de tomar qualquer decisão, né? Então é importante, primeiro, que eu e você meditemos na palavra de Deus, aprendamos que a palavra de Deus é a nossa fonte de sabedoria. É a partir dela que nós poderemos tomar decisões importantíssimas. Decisões que tirariam talvez a paz de qualquer um, mas a minha paz e a sua paz não. Porque nós estamos firmados na palavra, porque nós conhecemos a sabedoria que vem do Senhor. E então, a palavra vai nos dizer aqui o seguinte: o desejo de construir um templo para Deus. Então, depois desses episódios, dele ter pedido sabedoria a Deus, né, ele foi para cumprir mais uma missão, uma missão que o Senhor lhe colocou. Salomão colocou a sua principal missão, na verdade, como rei, né? O rei Davi ele queria construir o templo, né? O templo havia sido destruído e ele queria, na verdade, eles tinham, o que eles chamavam de lugares sagrados, mas eles queriam construir um templo onde as pessoas, onde o povo de Deus pudesse se reunir, né, e pudessem adorar ao Senhor todos juntos. Mas o Senhor não permitiu que Davi fizesse isso. Logo, ele colocou essa missão para Salomão, que ele construísse o templo do Senhor. E Davi desejou reunir o povo de Israel em um só lugar para adorar a Deus. Ele desejou e se esforçou para isso, ajuntando materiais que seriam necessários à construção da casa de Deus. Mas o Senhor não permitiu que Davi construísse o templo, pois ele havia empreendido muitas batalhas. Todo o material, o projeto, bem como toda a liturgia da vida religiosa, foram providenciados por Davi e entregues a Salomão. Construir uma casa para Deus era uma necessidade e iria contribuir para a união das famílias e o fortalecimento do reino de Israel. Deus deu a Salomão sabedoria e todos os bens necessários para a construção do templo. Estamos vivendo uma das piores crises econômicas do país, mas o Senhor não deixará faltar a provisão para a sua casa. Não se preocupe, confie. Amém, graças a Deus. Então nós vemos que, se você for ver lá em 2 Reis 3:10, né, vai dizer que esse pedido que Salomão fez ao Senhor, de pedir somente sabedoria, agradou a Deus. E como consequência, né, o Senhor, ele deu todas as riquezas a Salomão. Salomão se tornou um dos reis mais ricos de todo o Oriente, além do mais sábio, né, o mais rico. E outros povos que conheciam da sua sabedoria traziam presentes, e presentes que foram colocados a serviço dessa missão de construir o templo, né? Essa missão tão importante que Salomão queria cumprir a fim de unir o povo de Deus, a fim de concentrar em um lugar o povo de Deus para adorá-lo. Aí já começa, de certo modo, as primeiras intenções de construir um templo para se adorar ao Senhor, uma igreja, né? Que maravilha! Não sei se você já faz parte de alguma igreja, de alguma comunidade evangélica, mas é maravilhoso. Pessoas que compartilham do mesmo pensamento, do mesmo propósito, né? É inevitável que elas se ajuntem para adorar ao Senhor. Muita gente, principalmente nessa pandemia, vai dizer: olha, eu não preciso de igreja para ser crente, para ser cristão. Gente, mas não, o Evangelho, como o Alessandro já citou muitas das vezes, né? John Wesley no Sermão do Monte. O cristianismo é uma religião social. E é inevitável, em qualquer esfera da sociedade, é inevitável que pessoas que compartilham o mesmo pensamento, da mesma intenção, se ajuntem em algum lugar, procurem algum lugar para se juntar. E é assim com a igreja do Senhor. Se você ainda não faz parte de alguma igreja, de alguma comunidade, entenda a importância disso. Congregar é importante. Fazer parte
efetivamente do corpo de Cristo é fazer parte de alguma igreja. Tudo bem que a palavra vai nos dizer que Deus ele não mora em templos construídos por mãos humanas, mas muitos tiram do contexto, e esse contexto que é dado lá em Romanos, na verdade, o Coríntios, se eu não me engano, é porque era um povo que eles adoravam outros deuses e achavam que os deuses moravam dentro dos templos que eles construíam, Aí muita gente usa disso para não ir à igreja. Mas a verdade é que Deus ele habita no meio dos louvores, E você louva na sua casa, você louva na igreja, Então nós temos que compreender isso. Não existe esse negócio de você ser crente em casa, crente de televisão, não existe. Não caia nessa. Até porque em Hebreus, dizem que o apóstolo Paulo escreveu o livro de Hebreus, Mas deixa registrado que já haviam pessoas que diziam que não havia necessidade de congregar. E ele fala isso, olha, tome cuidado com essas pessoas. Pessoas que dizem que você não precisa ir ao templo, que você não precisa ir à igreja. Mas isso não é verdade, porque a igreja primitiva, ela se reunia nos templos e nas casas. Então entenda a importância disso. Então Salomão, ele começou a bolar esse plano de construir o templo do Senhor. E aí vai nos dizer aqui na nossa lição sobre a sabedoria para edificar o templo. Salomão faz aliança com Irão. Em vez de fazer guerras com as nações vizinhas para aumentar o espaço geográfico e as riquezas, olha para vocês verem que coisa. A sabedoria que Deus deu a Salomão, muitos dos reis faziam isso. Isso era normal, na época, para conseguir riqueza, para conseguir mão de obra, talvez. Muitos faziam guerras e aí levavam cativos, aqueles que perdiam a guerra. Mas Salomão não fez isso, ele fez alianças. Salomão usou de sabedoria para com Irão, rei de Tiro, na Fenícia, que lhe forneceu toda a madeira para a construção do templo. O cedro do Líbano era uma madeira nobre de grande valor comercial. Essa cooperação mostrou que Deus estava abençoando Salomão e fornecendo o que era necessário para o templo. Deus concedeu a Salomão sabedoria para fazer alianças. O Senhor também quer dar a você sabedoria para administrar, mesmo em tempos de crises financeiras. Olha que coisa. Deus, ele quer te abençoar, ele quer te dar sabedoria para que você, num tempo como esse, um tempo de pandemia, de muitas crises, você possa vencer, que você possa sair vencedor, E a Bíblia nos diz que essa sabedoria, e isso é interessantíssimo, Tem um livro que eu gosto bastante, eu cito ele aqui todas as vezes, que é o livro do Miroslav Volf. Ele fala sobre a sabedoria, e ele fala que a sabedoria ele consiste em 3 coisas. A sabedoria ela consiste no estilo de vida, a sabedoria consiste em conselhos, como nós encontramos ali nós encontramos ali em Provérbios, Eclesiastes e nos Cânticos também, e ela consiste em uma pessoa. Uma pessoa? Mas como assim, João, uma pessoa? A palavra do Senhor, lá em Coríntios, no capítulo 3, se eu não me engano, versículo 10, vai nos dizer que Jesus ele se tornou sabedoria por nós. Olha que coisa. Então, se você encontrou Jesus, olha que coisa maravilhosa hoje. Se você encontrou Jesus, você encontrou sabedoria, porque Cristo, através da sua morte na cruz, ele se tornou sabedoria por mim e por você. E todo aquele que o encontra, todo aquele que o aceita como o único e suficiente salvador da sua vida, ele se torna uma pessoa sábia, uma pessoa apta a tomar decisões, uma pessoa apta a fazer a vontade de Deus. E nós damos graças ao Senhor por isso. Isso é maravilhoso. E então, a construção do templo, para nós fecharmos, muito do ouro e prata acumulados pelo rei Davi foram destinados à construção do templo. Então, como eu disse para você, muitas pessoas conheceram da sabedoria de Salomão, trouxeram presentes, riquezas, e tudo isso foi utilizado para construir o templo. Olha para vocês verem. Ele não precisou fazer guerra, simplesmente alianças para poder realmente construir o templo de Deus. E tudo isso foi provisão de Deus, foi o Senhor agindo na vida de Salomão. A prata, o ouro e as pedras preciosas eram despojos de guerras. Antes de morrer e passar o trono a Salomão, Davi também entregou-lhe toda essa riqueza. Olha para vocês verem, muitas das riquezas que Salomão já tinha, eram despojos de guerra. E o Senhor não deixou que Davi construísse o templo, como eu li aqui, justamente por isso. Porque muito daquelas coisas, muito do que ele tinha naquele momento, tudo que ele tinha conquistado no seu reinado foi através de morte e de guerras.
Então o Senhor, ele não deixou que Davi construísse o templo, mas ele passou para Salomão, e Salomão se utilizou dessas riquezas que seu pai tinha, mas o Senhor também trouxe outras riquezas que serviram muito para a construção do templo, que não eram fruto de guerras, mas de alianças, de união e principalmente então de sabedoria dada por Deus. E aí a palavra vai dizer que Salomão então ele trouxe também a Arca da Aliança. A Arca da Aliança estava ali, mas então eles depois construíram um templo, eles estabeleceram um lugar para que a Arca do Senhor estivesse lá, né? E a Arca do Senhor naquele tempo, a Arca da Aliança, simbolizava a presença de Deus. Então eles construíram um templo e ainda trouxeram logo a presença de Deus para aquele lugar, né? E na casa do Senhor, quando você se reúne numa igreja, se reúne ali juntamente com seus irmãos em comunhão, a presença do Senhor, ela estará ali, porque a palavra nos diz que onde houver 1, 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, ali ele estará. Hoje nós não precisamos da Arca da Aliança, até porque nós não sabemos onde ela foi parar, para que nós possamos experimentar e desfrutar da presença de Deus. Mas simplesmente nós precisamos de corações quebrantados, contritos, que estejam dispostos a sentir a presença de Deus. E quando isso é feito em comunhão, em reunião com outras pessoas, você pode ter a certeza de que o Senhor ele estará presente, de que o Senhor se fará presente e que a sua glória irá envolver a sua vida e a vida daqueles que estão ali com esse propósito de adorar ao Senhor. E para nós concluirmos, diz assim a nossa revista: aprendemos com a lição de hoje que Deus abençoou e prosperou Davi e o seu reino, embora ele tenha enfrentado muitas crises. Mas Salomão recebeu a dádiva da sabedoria e seu reino foi ainda maior e mais próspero. Ele teve o privilégio de usar sua sabedoria para construir a casa de Deus, um lugar de adoração ao Senhor que contribuiu também para fortalecer a unidade nacional. O Pai Celeste também deseja dar a você sabedoria para viver uma vida santa e vencer as crises que surgirem em sua caminhada. Amém, graças a Deus. Então aí nós concluímos pela importância da sabedoria. E tempos de crise, na maioria das vezes, os tempos de dificuldade como esse são tempos que exigem tomada de decisões rápidas, em que surgem situações que talvez você e eu não esperamos, e elas surgem, é necessário que nós tenhamos uma atitude e tomamos uma decisão. E por isso que é importante você conhecer ao Senhor, é importante você conhecer a sua palavra, meditar nela de dia e de noite. Então, quando momentos como esse, em que você tem que tomar decisões rápidas, chegarem, você não vai se assustar, porque você confia no Senhor e sabe que o Senhor ele tem provisão para a sua vida, que o Senhor ele tem a resposta. Você já terá essas respostas porque você é alguém que conhece o Senhor e medita na sua palavra. E a palavra de Deus ela tem respostas para esses momentos de crise. E talvez quando você não encontrar na letra da palavra, talvez, porque muitas vezes acontece isso, nós abrimos a Bíblia, nós encontramos respostas para determinadas situações, é interessantíssimo isso. Mas talvez quando você não encontrar essa resposta ali explícita, entenda que você ainda tem um Deus no céu, que ouve o seu clamor, que escuta a sua oração e com certeza os seus ouvidos estão atentos para que Ele possa te dar resposta, para que Ele possa te dar sabedoria para tomar aquela decisão e enfrentar aquela situação. Em nome de Jesus. Isso é maravilhoso. Que eu e você possamos entender isso nessa manhã, que a sabedoria de Deus é aquela que pode nos guiar para tomar as decisões difíceis que muitas vezes nós temos que tomar. Todos os dias, na verdade. Eu sei, quem aí não tem todos os dias alguma decisão séria para tomar, Ou às vezes, talvez decisões que te chateiam, que talvez você nem queira tomar, mas Deus, Ele é poderoso para te dizer o que você tem que fazer. E a principal fonte disso é a palavra de Deus. E mesmo quando você não encontrar ali explicitamente na palavra de Deus, você tem um Deus que está nos céus pronto a te ouvir. Amém? Graças a Deus, isso é maravilhoso. Isso é confortador, Porque no momento também que nós não sabemos nem orar, talvez, e se o seu clamor não funcionar, olha para vocês verem que coisa maravilhosa. A Bíblia vai nos dizer também que quando o seu clamor não funcionar, quando você não souber orar, a palavra vai nos dizer que o Espírito de Deus, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Se você não sabe orar, talvez tem dia que você está assim, você está sem forças até para pedir a Deus uma orientação, para pedir a Deus
uma força, né? Mas a palavra vai dizer que o Espírito Santo, se você não sabe orar, se você está naquele dia que você talvez esteja sem forças para definitivamente nada, Jesus, o Senhor, o Espírito Santo, na verdade, ele intercede por você e pede ao Pai: Pai, ajude, dê força para ele, para que ele possa tomar essa decisão. Então, não há desculpa, não há justificativa. Nós temos um Deus que é poderoso e que está sempre pronto a nos ajudar a tomar as decisões na nossa vida. E isso é maravilhoso. O melhor juiz de todos, né? Ele é o melhor juiz de todos. Nós temos, né, aí dentro da nossa perspectiva humana, nós temos pessoas que trabalham, né? São os nossos juízes, né? Que tomam decisões. Mas nenhuma decisão é tão assertiva e tão correta como a decisão que o nosso Deus toma. E como a orientação que o nosso Deus dá. O julgamento que o nosso Deus pode dar. Isso é maravilhoso. Que o Senhor Jesus te abençoe. Eu espero que você, assim como eu, possa meditar nessa palavra e compreender que a sabedoria, ela provém da palavra de Deus. E se você não encontra talvez a resposta direta, você tem um Deus que está nos céus. E se você não tem força para clamar esse Deus que está nos céus, você que aceitou Jesus tem o Espírito Santo que habita dentro de você e intercede pela sua vida com gemidos inexprimíveis e diz ao Pai o que você precisa. Amém? Que o Senhor Jesus te abençoe, te dê um domingo abençoado, possa guardar a sua vida, a sua família e que essa sabedoria possa habitar no seu coração, possa tomar lugar no seu coração em nome de Jesus. E saiba que ela só pode ser vivenciada se você tomar a atitude de servir ao Senhor e aceitá-lo como o Salvador da sua vida. Em nome de Jesus. Feche seus olhos, nós vamos orar para nós terminarmos nessa manhã. Eu te agradeço pela sua presença, que o Senhor Jesus te abençoe. Pode ser que depois nós vamos conversar um pouquinho, né, porque nós já estamos aí caminhando para voltarmos no nosso percurso normal de domingo com os nossos cultos, e talvez eu não possa estar aqui com vocês. Domingo que vem, já aviso, não vou estar, porque é ceia na igreja, eu vou ter que estar lá para estar ajudando, tá bom? Mas nós vamos conversar direitinho para que talvez isso perdure. Mas, de qualquer modo, eu quero te fazer o convite. Nós estamos aqui na rua 15, número 111, no bairro Kennedy, próximo ao Shopping Contagem. Você pode pegar a Billy Machado, pode pegar Pampulha, pode vir pela Pampulha, você pode vir também pela BR, que você chega na nossa igreja, né? E você é convidado, venha participar dos nossos cultos. Nós temos culto na terça-feira, às 19 horas, na quinta, às 19 horas. Nós também temos no domingo, o nosso culto é às 9 horas da manhã e às 18 horas, né? Que o Senhor Jesus te abençoe em nome de Jesus. Que maravilha! A Andréia, amiga da minha tia, ia também lá da família. Que maravilha, Andréia! Nós somos, quer dizer, agora eu terminei o meu curso, né? Mas que bom saber que eu tenho essa parceira aí de profissão. Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, tá? E fica o convite para você que quiser participar do nosso culto. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graça nessa manhã pela oportunidade de estarmos aqui, Jesus, para ouvir um pouco mais da Tua Palavra. Jesus, muito obrigado, Senhor Jesus, que essa sabedoria da qual nós, Pai, falamos aqui hoje, meu Deus, ela possa fazer parte do nosso dia a dia, nós possamos aplicar ao nosso coração, e principalmente principalmente através, Senhor, meu Deus, da meditação na Sua Palavra. Em nome de Jesus, a oração, o clamor ao Senhor. Meu Deus, abençoe cada vida, Senhor Jesus, que está aqui nessa manhã. Espírito Santo de Deus, aquele que está triste, angustiado, Pai, doente, enfermo, meu Pai, nós ministramos a alegria do Senhor, a cura do Senhor nessa manhã. Faz aquilo que eu não posso fazer, Senhor Jesus. Nós te damos graça e te louvamos por tudo, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida, abençoe a sua semana e te guarde. Que essa sabedoria possa habitar no seu coração. Amém? Deus Jesus te abençoe. Muito obrigado.